Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma noite, né, de aula ao vivo, online. E aí vocês já estão vendo o PowerPoint, não estão? Não. Não? Não, ainda não. Ainda não. E agora? Agora sim. Agora sim. Sim, agora Nesse momento eu vou pedir pelo menos que desliguem o áudio, né? Senão vai ficar um conflito muito grande entre minha fala e a de vocês. Tá bom? Pode ser? Ótimo, muito obrigado aí. Deixa eu ver se mais alguém. Ó, Thaís, eu vou ligar para ela que ela não desativou. Pronto. Ok. Como nosso dia hoje, né, é sobre empreendedorismo, né, e a nossa aula de hoje vai ser a aula 7, mercado e competidores, certo? Deixa eu ver aqui, vou colocar a caneta, pronto. A primeira pergunta que eu faço para vocês, né, é o seguinte: você sabe o que significa o termo mercado? O que é que nós entendemos de mercado, né? Essa é uma palavra que nós escutamos muito. é para responder? Pode responder, por gentileza. Não, eu entendo pro mercado tipo feira, essas coisas, um local aberto, cheio de gente comprando muita coisa. Feira. O que mais? Local aberto. É feira, né? Em local aberto, né? Quando realiza transações econômicas. Essa coisa lá que eu Passos. Passos, na sua opinião, mercado é o quê, Passos? Sei não, tô pensando aí. Tá pensando, Wegner? Na sua opinião, mercado é o quê, Wegner? É onde realiza transações econômicas também, né, professor? Uhul! Falou bonito, Jéssica. Transações, não é isso? Isso. Econômicas. Tá? Ei, se no fundo vocês ouviram a criança, já sabe, né? Mas é o seguinte, ó. Fala e coloca no mudo, tá certo? Pronto, ótimo. Falou, colocou no mudo. Falou, colocou no mudo. Edmilson, tá na linha aí? Tá ao vivo? Edmilson? Sim, O que é que você entende do mercado, meu amigo? tudo que tem comércio. Opa, tudo tem comércio, né? Tá meio ruim aqui a escrita, mas comércio, não é isso? Ótimo. E nicho de mercado? O que é que vocês entendem por nicho de mercado? São segmentações do mercado, né? Várias áreas de comércio, vamos dizer assim. Boa. Muito bem. Vamos seguir adiante, então, e entender melhor o que é mercado. Vocês falaram que é feira, é isso? Outro, transações econômicas, o outro falou que é comércio. Vamos entender bem. Não pense que estamos falando, né, do mercado que você está acostumado, que seria a feira, tá certo, né? A comprar itens para você ou para a sua casa. Estamos tratando de outro conceito, tá bom? O mercado é um ambiente no qual os agentes econômicos, né, olha o Wesley chegando bem perto ali, realizam a troca de bens ou serviços por dinheiro. Para compreender melhor, né, já vamos entrar numa pequena figura e aí nós vamos destacar aqui. Só um minutinho aqui, puxar. Vamos lá. Nesse momento, nós temos dois tipos de produtos, certo? Um que nós podemos chamar de produtos tangíveis, né? E outros intangíveis, tá? Quando a gente fala de produtos tangíveis, nós estamos falando daqueles produtos que nós podemos pegar, como aqui está demonstrando garrafas, tá bom? Aqui está demonstrando pães,
Então, esse tipo de bens, né, e serviços, né, ou um produto em si, que nós podemos dizer, são tangíveis, porque nós podemos pegar, nós podemos ver realmente. Dentro do mercado, nós temos os intangíveis. Os intangíveis são aqueles que nós não conseguimos ver, mas que eles são realizados realmente. Nós podemos ver no momento, mas nós não podemos pegar. Então, aqui já está demonstrando, por exemplo, uma aula, né, que está sendo dada. Então, a aula é um serviço, certo? Né, que está sendo ministrado aqui. Vocês podem ver nesse exato momento, arquivar na memória de vocês ou arquivar no vídeo, né, registrar no caderno, mas não podem pegar, né, não podem tocar. Por isso que eles são intangíveis. Né, outro serviço aqui, por exemplo, mecânicos, né, ou torneiros, tá? São serviços, né, que nós estamos vendo sendo consertado o cano, estamos vendo sendo consertado o carro, né? Então, muitas outras coisas que nós estamos vendo acontecendo com o serviço, mas nós não pegamos no serviço. Ele apenas está acontecendo. Então, o mercado, na realidade, é essa troca, né, de bens e serviços por dinheiro. Nesse caso aqui, nós vamos lá ao supermercado, que Thaís falou aí, vou lá ao mercado, né? Vou lá à Petrônio, feira. só interrompendo um pouco, a Edna disse que o computador dela tá reiniciando sozinho. Por isso que ela tá caindo. Viu? Certo, tudo bem então. A gente vai devagarzinho até ela voltar, tá? Tá bom. Pronto. Então, como você falou, Thaís, né? Que é uma feira onde você pode comprar, né, produtos e ali você troca, né, produtos por dinheiro. Aqui, nesse caso aqui, né, nós temos os serviços. Também nós trocamos serviços por dinheiro. O que está acontecendo conosco aqui é uma troca, claro. Vocês têm pago mensalidades e nós estamos prestando serviço devido a essa mensalidade. Detalhando melhor os termos, podemos dizer que serviços são ações, esforços ou desempenhos que satisfazem uma ou mais necessidades dos consumidores, né, e não possui substâncias físicas, certo? Então, quando nós podemos dizer, tá certo? Que em termos, né, de serviços, nós vamos agir, né, nós vamos tomar uma ação, vamos fazer alguma coisa, né, vamos colocar nossos esforços, mas sempre de acordo com a necessidade, né, do consumidor, seja de uma pessoa, seja de mais pessoas e assim por diante. Lembrando que é sem substâncias físicas, certo? A principal característica de um serviço é o que nós falamos lá atrás, né? A intangibilidade. Ele é intangível, não dá para pegar nesse serviço. É o que está acontecendo aqui conosco, vocês estão ouvindo, outros estão vendo, e nós não podemos agarrar esse momento, né? Tocar nesse momento que nós estamos, certo? Já um bem, que aqui devia estar separado, o pessoal está junto aqui, já um bem é um objeto. Então, eu tenho aqui um copo, né? Tenho uma caneta, tá certo? É um objeto, um artefato, né? Ou um dispositivo composto por substância física. Então, a caneta, né? Eu posso tocar nela. Eu estou vendo, estou tocando. O mouse, eu posso tocar e estou vendo, né? Oferecido por uma organização para satisfazer também, né, uma ou mais necessidades dos consumidores. Então, resumindo, né, mercado é aquele local onde nós podemos fazer trocas, tanto de produtos tangíveis e intangíveis, certo? Físicos, né, de bens ou serviços por dinheiro. Então, como o Edna foi lá e tocou também no assunto, né, onde se realizam transações econômicas lá, também é um mercado ali, mercado de ações, né? Aí Thaís citou, né, a feira, e aí a feira também é um mercado de produtos lá. Você está vendo os produtos, está trocando dinheiro por produto, tá bom? Né, o Edmilson também citou, né, voltando aqui,
que eleitor que é comércio, né? E o nosso comércio está fechado. Então, nesse momento, não podemos fazer muitas trocas, né? Só alguns estão abertos, tá? Então, pergunta aqui. Qual a principal característica de um bem? É a sua tangibilidade. Vejamos o seguinte. Existem também os segmentos que oferecem produtos híbridos, que não são predominantemente tangíveis, né, ou predominantemente intangíveis. Você consegue, agora é a pergunta, pessoal, você consegue dar um exemplo deste segmento, que ele não é totalmente tangível, também não é totalmente intangível? Vocês conseguem? Lembre-se do conceito, né? Mercado é aquele local onde nós fazemos as trocas. Pode falar. Um software que vem no CD, você compra, é um CD intangível, mas é uma marca, é um produto que não dá para pegar, literalmente. O CD sim, né? O CD você consegue, é físico, não é isso? Mas o que consta lá dentro é intangível, né? Não é físico, é virtual, não é isso? É isso, Passo, que você quer dizer? Alô, Passos? Pegou, não? Não, foi isso que você quis dizer? Foi, é porque o microfone estava mutado, eu vi agora. Ah, tá bom então. Alguém mais? Tem algum exemplo? Vamos ver aqui. Vamos ver um exemplo interessante, tá certo? Um bom exemplo de segmentos híbridos é o ramo de restaurantes, ó. Pois, além de fornecer alimentos, são bens tangíveis, ele também, né, também deve oferecer higiene, comodidade e praticidade, que são os serviços que nós temos dentro de um restaurante. Então, além de ter alimentos, comidas, né, que nós estamos lá trocando, né, esses produtos, esses bens, tá, por dinheiro, dentro do próprio estabelecimento tem uma outra parte também que são os serviços oferecidos por garçons, pela limpeza, tá certo? Então, pela comodidade que nós temos lá. Então, são dois, né, são um exemplo bem interessante do híbrido, né, que é o bem tangível com o intangível, certo? Agora eu vou pedir para vocês, e vou aguardar alguns minutinhos rápidos, tá bom? E faça rapidamente uma pesquisa e encontre pelo menos mais 2 empreendimentos, tá bom? Pode olhar o celular, fica à vontade aí, né? Que pertence ao segmento híbrido. Vou aguardar só um minuto. Dá tempo de fazer isso aí. Tá pra falar? Se você já tiver aí, pode falar. Já tem? Bom, pra mim, eu coloquei até no papel, hotel e um clube. Clube de... Esse clube que a pessoa assina. Você tem os esportes, você tem restaurante, você tem tudo, serviço e ao mesmo tempo produto. Hotel é a mesma coisa, Certo. pra mim. Tá bem semelhante com o restaurante, né? Uhum. Porque no hotel você lá tá... O bem que você está trocando é a estadia. E aí, se você consumir alguma coisa dela, né, dele, do hotel, você realmente está usando o próprio restaurante lá dentro. No E um clube, clube, você pode usufruir do clube, né, em termos de serviços do clube. E normalmente também existe restaurantes, existe lanchonetes, o que lojas, for, né? lojas, dependendo do clube. Alguém mais pode citar algum outro exemplo? Passos, tem alguma ideia aí? O Wesner já voltou já? O Wesner? Voltou. O Wesner, tem alguma ideia do que seja esses estabelecimentos híbridos? O serviço de Uber, ele é um híbrido ou ele é totalmente intangível? Quando a gente fala de tangível,
certo? É aquilo que eu posso trocar, ou seja, eu pego o dinheiro, pago, faço a troca e levo o produto. No Uber, o que é que você está levando nesse momento? Nada. Nada, né? Então ele é apenas serviço, não é isso? Menos o serviço. Então, mas como você falou já em Uber, né? Eu lembro agora de automóveis, oficina mecânica, certo? Ela é híbrida? É, É híbrido. É porque híbrido, tem o não é? serviço e tem o produto que é São as posto com o peças. serviço. São as peças, né? Isso A mesmo. troca de carro, tá certo? Então, isso aí é híbrido. Um salão de beleza, ele pode ser híbrido ou não. Pode ser híbrido se você consumir alguma coisa nele, né? Que os salões de beleza não só cortam o cabelo, mas vendem produtos, como também cortam o cabelo, que é o serviço. Mas Não é isso? normalmente, professor, normalmente esses salões mais novos, todos eles são, a maioria são híbridos. Porque tem, por exemplo, as barbearias agora, né, estão vindo bem sofisticadas em termos só, né, só corte de cabelo, essas coisas. E Exato. salão, você o que mais vê é, compre isso, compre aquilo, esse aqui vai fazer bem pro seu cabelo, papapá. Isso. Exatamente. Então, são dois segmentos que nós estamos vendo aqui, né? E mais de um que nós falamos, né? Restaurante, né? Hotel, clube, oficina, salão de beleza. Todos eles são híbridos, né? E hoje é difícil você ter, né, só apenas um deles. Então, por exemplo, se você vai numa loja, né, a não ser que essa loja você pegue o produto, compre e você mesmo passa no caixa e vai embora. Apenas tangível, né? Mas normalmente tem um serviço, tem alguém que está nos atendendo, tem um bom vendedor, tem alguém que vai tirar a dúvida. Sempre tem um serviço ali dentro, né? Acoplado, tá bom? Ao produto. Então sempre tá, sempre eles têm tem tangíveis, né? Como intangíveis também. Não é isso? Vamos para frente. E existe também, opa, esse aqui repetiu, né? Mercado, pessoal. É um ambiente que ele pode ser físico ou não. Não é assim? Hoje em dia, como nós já cansamos de falar, principalmente nesse momento que estamos vivendo, nós devemos estar comprando muitas coisas online, não é assim? Pela internet. Até, pelo menos aqui no bairro onde eu estou, né, se popularizou bastante a compra de mercadorias, até de supermercados, pela internet, certo? Então, muita gente já está comprando pela internet, fazendo sua feira pela internet, sem sair de casa. Tá? E aí, como nós falamos, né, o mercado, falamos de ambiente aqui, tá? Na questão do ambiente. O mercado é aquela troca, né? Tá bom? Do dinheiro pelo bem ou pelo serviço. Mas aqui eu estou falando agora do mercado ambiente. E ele pode ser físico ou não, certo? E aí eu posso comprar online também, no qual entidades, ó, interessadas em comprar ou vender bens ou serviços encontram-se para estabelecer condições comerciais, tá? No processo de compra, venda, como, preço, prazo de entrega e quantidade. E aí agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, tá bom? Qual ambiente nós podemos fazer hoje, tá? Que vocês têm que não é físico, tá certo? Mas que você consegue negociar, certo? Colocar algumas condições comerciais, tanto de venda, tá bom? Como de compra, negociar preço, né? Prazo de entrega e quantidade. Que mercado é esse que nós podemos dizer, citar, que não seja físico, né? Seria, no caso, toda a plataforma no e-commerce. E-commerce. Mas temos mais. Vamos dizer algumas plataformas que nós conhecemos bem. Não, o Wish é mais. O Wish tu não consegue negociar quase nada. Não consegue Já tá lá, negociar preço, essas coisas. já tá lá tudo muito. Eu não vejo muito assim, questão de negociar preço. É mais o preço é à vista ou o preço você faz em cartão? Seria essa a negociação de preço que você. Ah, o eBay. O eBay.
O eBay é leilão, você bota um preço. Se você for aceito, você compra. Se não, outra pessoa bota um preço maior, aí vai, entende? Vai fazendo aquela jogo de preço. E a quantidade. Tem um chamado que é bem conhecido, né? Qual é? OLX. OLX. OLX você tem condições de negociar lá dentro, não tem? Não é um mercado, ele não é físico, tá certo? Mas você tem condições comerciais de comprar, de vender, né? Como vai fazer, questão de preço, não é isso? Prazo de entrega, ou se tu vai lá buscar, ou eles te entregam, a quantidade, se tem ou não tem essa quantidade. A OLX é um bom exemplo, né? Disso aí. Há outros sites também que é um bom exemplo. Por exemplo, né? Não vou dizer qual é o site para vocês, para não estar fazendo propaganda do site, mas ontem eu estava olhando uma mochila para mim, que vocês sabem que eu gosto, e há 2 anos atrás essa mochila estava um preço X. Hoje está X mais Y, né? Naturalmente, claro, né? 2 anos, né? Mandei um e-mail lá para eles, né? Perguntei se teríamos como negociar, né? Numa condição à vista, certo? Então houve respostas, tá certo? Não era o próprio site, não, já estava determinada a vista é X, parcelada é tal e assim por diante. Não, houve como negociar, né? Uma troca de conversas, né? Por e-mail. Então eu consegui a mesma condição de X de 2 anos atrás, certo? Nesse produto, tá? Então foi fisicamente, eu fui lá ver, eu peguei nesse produto? Não. Tá, eu olhei lá pela internet, negociei, passei e-mail, é uma loja mesmo, produto zero, novo. Mas tem também. Então, no mercado, hoje em dia, está se valendo de tudo. Tá? De todas as formas que pudermos fazer, é possível. Certo? Agora é o seguinte, mas por que um profissional ou um empreendedor deve conhecer a definição desses termos? Explica aí para mim, vocês aí. Por que, na opinião de vocês, um empreendedor ou um profissional, ou nós mesmos, estudantes e professores, devemos conhecer esses termos, né? Termos de mercado, mercado físico, mercado não físico, bens, serviços, nicho. Por que é que nós devemos conhecer isso aí? Qual a importância? O empreendedor deve conhecer isso, porque se ele for empreender, ele tem que saber em que área ele vai empreender, em que determinado segmento ele vai fazer a determinada empresa. E o profissional também tem que saber, na minha opinião, pelo simples fato também se ele vai oferecer um serviço, se vai ser a questão de ser intangível, não tangível. E acho que só. Para mim é isso. Ótimo, ótimo. Alguém mais tem alguma ideia? Ninguém mais? Edmilson. Edmilson está tão caladinho. Fala aí, Edmilson, tu. Edmilson não está me escutando. Saber os Maria. ramos onde empreender. Como é que é? Saber Pode os repetir? ramos onde empreender, né? Conhecer o ramo onde empreender, né? Glória, pode falar um pouco? Glória, está me ouvindo? Bom, gato, qual a sua ideia sobre esse assunto? Eu estou desconfiado que muita gente está entrando e está ficando só online. Essa ligeira desconfiança. Vamos voltar aqui ao assunto, né? Deixa eu ver aqui. Pergunta a Nação chegou aí. Cadê Nação? Nação, fala aí, Nação. Eu quero ouvir tua voz. Ih!
Vamos embora, gente. É o seguinte, é muito importante para um profissional ou empreendedor conhecer essas definições. Até para ele entender, eu como profissional, por exemplo, entender em que mercado eu quero entrar, o que é que eu quero fazer, que atividade eu quero exercer. Mesmo assim, o empreendedor também precisa ter essa ideia, né? Qual é o mercado que ele quer atuar, tá bom? Se é físico, se não é físico, se é bens ou apenas só serviços, certo? Que tipo de ramo ele quer seguir? Que estratégia o mercado em geral, aí agora a gente vai falar, né? No mercado, no macro mercado, está dando melhores oportunidades. Então, se eu conheço bem esses termos, eu começo a ter ideia do que eu posso fazer melhor, certo? Então, saber definir o que é um mercado é o primeiro passo. Olha aí, passo teu irmão aí. É o primeiro passo para você aprender a identificá-lo e, posteriormente, né, medi-lo, descrevê-lo e analisar as variáveis que o influenciam. É como se eu fosse conhecer o local onde, né, eu vou acampar, né, pensando bem direitinho, né, ou o local onde eu vou caminhar, tá certo? Ou a estrada que eu vou viajar. Tá? Então eu preciso conhecer bem, né, para dar o meu primeiro passo, entender, né, a minha rota, o que é que eu vou fazer realmente. Tá? Não adianta eu, como empresário, dizer assim, olha, hoje eu vou montar uma empresa, vou pegar um capital aqui, vou investir e vou montar uma empresa. Mas empresa, tudo bem, você pode abrir uma empresa, mas em que ramo? Esse ramo realmente está bom, que eu estou pensando? Esse ramo está no mercado ideal? Nesse momento agora, se nós fôssemos pensar no ambiente que estamos vivendo e disséssemos assim, olha, que empresa deveríamos montar nesse exato momento? Alguém teria alguma ideia? Pra dar certo? Um de frete. É a única Álcool em gel. empresa. Álcool em gel foi ótimo. É a Álcool em única, gel. pra mim, a única empresa que tá dando lucro é as que fazem frete. Fazer empréstimo? Tá falando? Frete, que tá tipo Frete. rap, o Delivery, né? o delivery. Hoje eu já vi bem interessante, né? As pessoas já estão agora, já que Passos falou aí, fabricar álcool em gel, né? Mas assim, eu vi pessoas agora estão fabricando e vendendo, né? Aquelas máscaras, né, de tecido, né? Já estão fabricando aí e vendendo, certo? Não sei se é boa, mas que estão vendendo, estão vendendo. A gente tem que ver qual é a carência, né, do mercado, tá certo? Né? Qual é a carência que o mercado tem para nós começarmos a atuar. Claro, eu tenho competência para atuar nessa carência, tem que ver isso também. Não é só dizer, o mercado tem essa carência, poxa, quem montar isso vai dar muito, se dá muito bem. Beleza, mas aí eu tenho essa competência, né? Eu tenho conhecimento do assunto, eu realmente tenho coragem para pegar meu dinheiro e investir, né, nessa situação atual. Por quanto tempo esse momento que nós estamos vivendo vai durar para eu fazer um investimento? Então, veja quantas análises nós temos que fazer, analisar, né? Quantas variáveis nós podemos ter aqui que influenciam nossa decisão, não é isso, pessoal? Então, qual seria a nossa decisão mediante, né, este assunto, tá? Uma variável que influencia, tá? Que influencia todos os mercados é o preço, que ao mesmo tempo em que afeta o consumo, porque se o preço ficar muito alto, não é isso? Pode também ser afetado por ele. Vamos dar um exemplo. Existe algum produto nesse momento que estamos vivendo que teve o seu preço elevado? Já citaram um aí, não é? O álcool em gel é um deles, né? As máscaras. Eu estou tentando comprar máscaras faz uma semana e não consigo. Porque tanto o preço está elevado, como não tem no mercado, porque o governo está pegando as máscaras e destinando para hospitais. Tu acha que tá quanto, Wesley, né, a máscara? Agora que tu foi ver.
Eu vi um pacotinho de máscara por R$ 65, com 20 máscaras. Num Sério? preço variável de R$ 35. Eu comprei a R$ 12. Comprei um bocado de Eu máscara. comprei a R$29,90, sem máscaras. Agora, Onde é 20 que é? máscaras está 60. A tua é da branca, Vocês né? estão querendo... É, a minha da branquinha. E é um azul. É 3 coisas de tecido, assim. Aí foi um Uhum. pouquinho mais caro. Mas foi de boa. Pelo menos Ótimo, quando eu pessoal. comprei. Não sei como é que... Ótimo, pessoal, ótimo. Vocês já estão achando aí um nicho de mercado, né? Vendas de máscara. Estou achando que vocês vão vender máscara, né? Mas aqui, Mas em pronto, alimentos... professor, deixa eu só focar uma coisa nesse negócio de máscara. Se a pessoa fosse abrir uma empresa, por exemplo, de fazer máscara nesse tempo que está da Covid-19, não seria interessante aqui no Brasil, na minha visão. Por quê? O brasileiro é muito assim, a gente vai passar por essa crise, todo mundo passou, não vou mais usar máscara, entendeu? Na China, por exemplo, tem essa grande capacidade de máscara, essa empresa, digamos, se fosse montada na China, seria mais interessante porque lá o povo tem a educação de quando tá gripado, se utilizar máscara, entendeu? Aqui você nunca vai ver um negócio desse. Então, uma empresa de máscara só seria fundamental mais ou menos nessa época de crise mesmo. Passou a crise, a empresa ia vir lá para baixo. Se não fosse utilizada por hospitais, né? Antes dessa crise não havia falta de máscara, né? Então, porque realmente as máscaras são usadas em alguns procedimentos, alguns salões de beleza, alguma coisa assim, por alguns profissionais, e a demanda atual atendia muito bem. Como agora, né, houve esse impacto grande, né, e essa exigência por máscaras, realmente mudou toda a situação. Como você falou, tanto lá no Japão, tá certo, como na China, as pessoas que estão já doentes, né, resfriadas, gripadas, elas já utilizam a máscara porque elas não querem contaminar as outras, né? Então já é cultural deles. Isso a gente poderia até aproveitar essa cultura, esse momento que nós estamos vivendo e criar uma cultura, né, de usar máscaras. Hoje, por exemplo, né, uma colega lá começou a sentir febre, adoecer, e eu tive que pedir para eu deixá-la em casa. E aí eu fui com máscara, claro, né? Ela já estava doente. Eu coloquei máscara, ela colocou máscara, todo mundo colocou e saímos. Eu saí na rua naturalmente com máscara. E me senti meio estranho por isso. Então poderia ser uma cultura, né? No futuro. Se essa cultura pegasse, o consumo de máscara aumentaria. Mas como você falou, a gente não tem certeza se aqui no Brasil isso vai pegar, né? Se as pessoas vão realmente, né, consumir essas máscaras. Então, se eu, como empreendedor, se quisesse investir agora, tá certo? Na produção de máscara, nesse momento, eu não sei se seria o produto ideal. Talvez pelo momento agora, né? O presente, o mais presente possível. Porém, no futuro a gente não sabe se isso iria realmente dar lucro para mim ou não, né? Para a empresa que eu tenho ou não, certo? Então, mas nós falamos de máscara, nós falamos de álcool em gel. Algum outro produto vocês têm observado que aumentou devido a essa crise? Vocês já viram o quilo do feijão ultimamente como está? Ninguém Eu acho come que feijão? a comida em si aumentou, né, professor? A comida em si aumentou, bebida aumentou. Um produto também, professor, que aumentou, que eu vi muita procura, foi os papéis higiênicos, ou papel toalha, no caso. Lenços umedecidos também aumentou o preço. Sim, é verdade. Então, vejo que alguns produtos, né, mediante essa situação, houve aumento, tá certo? E isto reflete no mercado, tá certo? Né? Reflete no consumo. Só que nós estamos vivendo agora num momento tão desesperador, muita gente está entrando em desespero, que vai consumir com preço alto ou não, quem tem condições, claro, tá bom? Mas alimentos estão aumentando. E aí a gente diz assim, será que é o estabelecimento que está aumentando? Então já foi feita uma pesquisa que a nota fiscal já está chegando ao estabelecimento, né, com preço mais alto, certo? Então apenas o estabelecimento está repassando isso aí. Então veja que isso é uma variável, né,
que pode afetar o mercado, o preço, tá? Mas o preço por si só não é tudo. Vamos ver mais adiante. Um preço muito alto pode assustar. Isso é evidente, né? Os clientes ou não ser condizente com o bem que vamos comprar ou serviço oferecido. É como se fosse agora eu comprar 500 ml de álcool gel por R$ 50, tá certo? Não é condizente com esse bem, o preço. É uma exploração absurda, né? Ou o serviço oferecido, tá bom? Também ser muito alto, tá? Na questão de serviço, nós falamos que de bens houve aumento, não é isso? E serviço, vocês repararam que algum serviço aumentou devido a essa situação? Não, porque eu não estou utilizando muito serviço. Talvez o de delivery, não sei. Exatamente. A Uber aumentou, porque tem poucos motoristas no mercado rodando, né, Uber. Então, é aquela coisa de oferta e demanda. Então, para você pedir um Uber, tipo, daqui para casa da minha namorada, geralmente eu pedia, dava R$ 6. Hoje está 9, quase R$ 10, um Uber. Que é pertinho daqui. Aí teve esse aumento de preço também. A questão da relação, não é isso? Da oferta e da demanda, né? Isso mesmo. Muito bom. Então veja que tudo isso aí vai, né? Mas isso aí atrapalha um pouquinho, né? Cai um pouquinho o consumo. Tu deixou de ir mais na casa da tua namorada? Faço. Não, que agora eu peguei a habilitação e eu vou com carro. Mas antes eu ia. É muito amor. Muito amor para dar aí. Ok, então. Vamos seguir em um bem, ou seja, ele cai. A tendência é de que o preço também caia, né? Mas isso no mercado normal, no ambiente normal que nós estamos vivendo, não nesse ambiente, nesse atual ambiente que nós estamos, né, vivenciando aqui. No ambiente normal, se, se o consumo, né, ele cai, então é porque o preço não está agradando, né? Ou o serviço não está agradando, ou o produto não está agradando, ou o preço não agrada. E aí a tendência é que o preço, né, venha a cair para que o consumo possa voltar a crescer. Em outros países, as pessoas são mais, como é que eu posso dizer, unidas, né? Então, quando tem um preço, alguma coisa, algum produto, algum serviço que está realmente aumentando demais, estão explorando, as pessoas automaticamente deixam de comprar. Então, obriga a esse preço baixar, né? A força do mercado. Aqui nós não temos essa cultura. As coisas vão aumentando e a gente vai aceitando, vai só reclamando e vai aceitando essa situação, certo? Então, essa questão é como o Passos falou, e a gente colocou antes, né, no slide, né, ó, a questão da oferta e da demanda. A oferta é a disponibilidade no mercado, né? A demanda é a procura, tá? Então, nesse momento, quando tem muita oferta, pouca demanda, é natural que o preço ele venha a cair, certo? Um outro caso aqui que nós podemos ver é quando muitos procuram, pelo menos, produto ou serviço, o preço tende a subir. Então, se muita gente procura um produto específico ou um serviço específico, assim, que existe uma demanda muito grande para isso, né? Aí a oferta vai diminuindo. Então, o que é que o mercado faz quando essa oferta diminui? Ele aumenta o preço para começar a ter um equilíbrio entre oferta e demanda. A demanda não é a procura? Então, se eu estou procurando muitos produtos, muito aquele produto, a tendência é que ele vai faltar no mercado. Como o mercado vai regular isso aí, aumenta o preço, diminua a demanda e aí eu tenho mercadorias para todas as pessoas. Então, é assim que normalmente funciona. Né? Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Tem alguma pergunta a fazer? Entenderam a explicação? Vamos para frente. Como nós conhecemos, né? Existe uma lei, né? A lei da oferta e da procura, tá? Esta
está relacionada com o seu emprego. Você sabia que pesquisas indicam que é mais fácil encontrar um emprego quando você está desempregado? Que existe mais profissionais que são contratados enquanto ainda estão empregados do que profissionais que estão desempregados? Já perceberam alguma coisa assim? Nascendia Oi? coloca no mudo que está atrapalhando a aula. Tem algum áudio ligado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o de giro e o de nação. Estou desativando aqui tudinho. Pronto, mais ninguém. Certo? Então, observe bem. Né? Tem uma seguinte pergunta aqui. Primeira pergunta. Você sabia que pesquisas, né, há uma pesquisa que indicam que é mais fácil encontrar um emprego quando você está desempregado? Isso é uma pesquisa. E existem mais profissionais que são contratados enquanto ainda estão empregados do que profissionais que estão desempregados. Que pesquisa é essa? Uma está meio contraditória com a outra. Tá? No meu entendimento, pelo que eu percebo, né, não sei se essa é uma lei da atração ou coisa assim, quando eu tenho muita oferta de trabalho, parece que aparece mais trabalho ainda. E eu fico sem saber o que fazer com o meu tempo. Quando a oferta está pouca, né, eu não vejo essa relação aqui dessa pesquisa que ele indicou, certo? Né? Quando a pesquisa o quê? Quando você sabia quando a pesquisa indica que é mais fácil encontrar um emprego quando você está desempregado, essa relação eu não achei, a não ser que ela queira dizer que você está procurando mais e mais, né? Você tem tempo para procurar esse emprego. Então, isso acontece por quê? Se você está empregado, você tem mais valor, né? E passa, tá certo? A ser um bem escasso no mercado de trabalho. Será? Quando é que isso aqui é real? Quem pode me ajudar agora a falar? Quem tem essa experiência aqui? Eu estou grifando embaixo. Ele quer dizer o seguinte: quando você está desempregado, tá certo? Não. Isso acontece porque quando você está empregado, não é isso? Você tem mais valor. Por que que isso acontece, pessoal? Eu disse para vocês o seguinte, que quando eu estou desempregado, eu não percebo que eu tenho mais empregos. Mas quando eu estou empregado e tenho muitas, e eu pessoalmente já passei por isso, né? Quando eu tenho muita oferta de trabalho, parece que meu valor aumenta. E aí eu fico com mais procura, né, no mercado. Por que que isso acontece? Alguém sabe responder? Pelo jeito, não, né? Não, não, não. Na realidade, tem uma lei que diz assim: você só tem valor. Deixa eu ver como é a lei aqui que eu esqueci. Você só tem valor quando tem, né, alguma coisa, né? Quando possui alguma coisa. Então, se eu estou trabalhando normalmente, se eu estou empregado, tá certo? Eu estou no mercado de trabalho, eu estou exercendo alguma atividade e eu começo a aparecer, não é? Eu começo a ser visto por outras pessoas mais facilmente porque eu estou empregado. Eu tenho, não é, uma rede, certo? De relacionamento com outras pessoas. E isto começa a criar um destaque, né, em mim, né, em vocês, seja lá em quem for, quando se está empregado. Quando isso acontece, tá bom? É um a menos no mercado de trabalho desempregado, não é isso? Então ele começa a ficar, esse profissional começa a ficar escasso, se for um profissional, tá certo? Que o que ele faz, né, não seja tão usual, não seja tão comum, seja algo mais específico. Então, nesse momento, há uma procura maior por esse tipo de profissional, porque ele está sendo mais visto, ele está numa rede de relacionamento, né? Ele está mostrando o que faz, e muitas vezes o que ele está mostrando é o que as empresas querem. No caso do desempregado, o cara não consegue ser visto. Ele está parado, está desempregado, está só procurando, né? A pessoa só vale o que tem. Nesse momento, ele não tem emprego, né?
e não está valendo muita coisa, não cria valor, tá certo? Infelizmente, o mercado ele regula dessa forma. Então, é a questão daqui, ó, da lei da oferta e da procura, certo? Nesse momento que nós estamos vendo. O mercado tem uma conotação muito abrangente e é dividido em segmentos. E aí nós vamos agora entrar no que nós falamos lá em cima, né? Segmentos de mercado é o conjunto dos consumidores que apresentam características semelhantes entre si. E aí, ó, isso é o que nós chamamos de segmento, né? É um conjunto dos consumidores, tá? Que se assemelham, que parecem entre si, que têm o mesmo gosto, que têm a mesma procura, tá bom? Nós vamos olhar aqui, por exemplo, né, nesse desenho, que vai nos orientar melhor. Então, nós temos aqui o mercado automobilístico, certo? Dentro desse mercado automobilístico, nós temos, né, as lojas, que são as concessionárias, né, que vendem, tá certo? Os carros, não é isso? Tá? Que vende seus carros. Depois que eu compro esse carro, é natural que eu vá precisar de peças para utilizar. Veja, olha, que o cliente que compra carro, ele vai precisar de outros segmentos também, porque são semelhantes ao que ele já tem, o que ele gosta, né? Dentro dessas peças, né, nós temos as peças de carro, tá certo? Peças para caminhões, latarias, mecânicas, pneus, que aqui não está falando, tá certo? Né? E muitas outras coisas, né? Acessórios que muita gente quer colocar, não é isso? Acessórios, certo? Então, muitas outras coisas que envolvem o mercado automobilístico, tá bom? Então, veja que é o mesmo segmento. Você comprou um carro, termina usufruindo de todos os outros segmentos, certo? O mercado de produtos de higiene, por exemplo, higiene pessoal, pode ser segmentado em masculino e feminino. Aí o Esna foi e falou aí que os salões de beleza, no caso agora masculinos, as barbearias, elas têm um monte de produto para os homens, né? Para a barba, que agora os homens estão com as barbas maiores, né? Para o cabelo, tá bom? Higiene, né? Higiene, outra coisa, né? Para o couro cabeludo, certo? Eu quase já não preciso mais, né? Não preciso mais ser um consumidor desses produtos. Higiene para o corpo, né? Higiene para a boca, é importante, né? Entre outros. Então, o mercado de higiene tem vários segmentos, tanto masculino como feminino, para o couro cabeludo, para o cabelo, tá certo? Seja lá para barba, cabelo e etc, né? Para o corpo em si, para a boca. Então, só no ramo da higiene pessoal, veja quantos segmentos nós temos. Então, é como se fosse uma corrente, uma, né, puxando a outra, uma puxando a outra, tá certo? E aí nós temos o segmento, né, com o mesmo grau de semelhança entre eles. Um shampoo especial, por exemplo aqui, né, para cabelos longos e infantis, geralmente atende o segmento de higiene pessoal. E aí o segmento ele tem uma linha, né, ó, cuidados com os cabelos. Público normalmente ele é feminino, né, e crianças, certo? Então veja que ele começou a seguir uma sequência aqui lógica, né, de segmentos. Já uma fralda geriátrica, tá bom? Pode atender o seguinte segmento: higiene pessoal contínua, fraldas descartáveis, pessoas com necessidades especiais. Então, se nós formos no supermercado, isso aqui começa a parecer com o supermercado agora. Eu tenho lá a seção de higiene pessoal, não é? Na seção de higiene pessoal eu tenho fraldas. Na seção de fraldas eu tenho fraldas infantis para bebês, para crianças, como eu tenho fraldas para pessoas com necessidades especiais, certo? Mas tudo segmentado, né? Identifique agora dois mercados segmentados
e resiste à segmentação deles partindo de um mercado geral para o segmento específico de um produto, certo? Então, vocês vão... Eu estou pedindo para registrar no caderno se a gente tivesse hoje na sala de aula, mas registre aí no caderno de vocês se estiverem alguma coisa, ou falem qual é 2 mercados que vocês podem citar aí, tá certo? Segmentados, e resiste à segmentação deles, né? Partindo do mercado geral para o específico de produtos. Podem dizer 2 para mim, por gentileza? Pensem bem. O mercado geral. Pensaram? Tá difícil de pensar? Só estou pedindo 2, pessoal. Um fala um e o outro pode falar o outro, se quiser. Esqueça o que nós falamos, né, de higiene pessoal, porque a gente ficou muito na higiene, no automobilismo. A gente fica muito perdido só nessas 2 palavrinhas aí, nesses 2 segmentos. Vamos abrir mais nossa mente. Posso dar um exemplo para vocês? Vamos lá, então. Meio de comunicações, pode ser? Então, vamos lá. Meio de comunicações. Como é o segmento de meio de comunicações? Diz aí para mim. TV, internet. Acho que só os maiores, né? Os maiores? Sim, TV, Podemos internet. entender. Mas vamos ver outro, então. As lojas. Vestuário. Vamos lá para essa loja aqui, ó. Lojas pet. Não é pet de petróleo, é pet de animal, tá, pessoal? Pet de animal. Lojas pet. Você tem lá um cachorrinho, um bichinho, né? Um cachorro. Opa, cachorro. Escrevi errado. Cachorro. Um cachorro, certo? O que você precisa para cuidar bem desse cachorro? Da higiene dele, né? De shampoo, de ração, tá certo? No mínimo ração, né? Tá bom? Vai precisar, ó, do setor de ração dele, tá bom? De higiene para dar banho nele, né? Então, os brinquedinhos para o cachorro. Então, na loja pet, esse segmento de animais, nós podemos ver várias outras coisas que seguem, né? Essa linha. Não é assim? Aí também Thaís falou, foi Thaís que falou vestuário, foi? Foi? Foi. Pronto. Segmento esporte, não é isso? Você vai numa loja, aí vai lá para a seção de esporte, tá certo? Aí, bolsas, né? Vai para bolsas. E agora tem várias bolsas. Aí você quer dentro das bolsas a mochila X, e assim por diante, né? Ou a necessaire, que está lá dentro do segmento das bolsas. Então, vejam que existem vários segmentos, né, dos produtos. Por que isso é importante para nós? Se eu vou montar alguma coisa, se eu vou trabalhar com alguma coisa dentro de mercado, eu tenho que entender qual é o segmento que eu vou trabalhar, até para eu atacar aquele público, não é isso? Para eu divulgar melhor para aquele público, tá? Então, se eu não conheço esse segmento dentro do mercado, é difícil eu realmente entender qual é o público que eu vou trabalhar. Em alguns casos, um segmento de mercado pode ser, né, subexplorado, ou, o que eu quero dizer, mal explorado, ou ainda inexplorado, certo? Existem mercados inexplorados, né? Quando se encontra um segmento de mercado em que uma dessas situações pode dizer, né, que foi encontrado um nicho, olha, um nicho de mercado. Então, vamos lá. Se tem um segmento que as pessoas não estão dando valor, ou um segmento que as pessoas não exploraram ainda, né? O mercado não explorou, pode ser o mercado local, eu estou falando, né? Não quer dizer que o mundo, o mercado global não explorou, mas o nosso mercado local não explorou.
E aí eu encontro o quê? Ó, nicho de mercado. Essa palavrinha nós vimos lá no primeiro slide da nossa aula de hoje. Certo? Né? Então, que nicho de mercado não foi explorado ainda? Então, essa é uma grande pergunta que nós podemos fazer. Tá certo? Não foi trabalhado ainda. Então, digamos assim, olha, vocês sabem que eu estou trabalhando com sistemas solares, né? Mas em algum lugar do Brasil, pode ser que esse nicho de mercado não tenha sido trabalhado lá, não tenha sido explorado. Ou se foi, foi muito mal explorado. O mercado já existe, pessoal, mas pode não ter estado, pode não estar naquele local que eu estou imaginando, né? Ou aqui mesmo, se nós observarmos que mercado aqui, tá certo? Tem um grande potencial que não foi explorado. Alguém tem alguma ideia? Alguém consegue imaginar isso aí? Qual seja? Sim ou não? Difícil, né? Às vezes, pensar. Porque se eu pensasse e soubesse que mercado seria esse, talvez eu montasse uma empresa, né? Para explorar esse mercado. Ou não. Fosse apenas ser o consultor, certo? Um nicho de mercado é aquela parcela, certo? Segmentada de clientes que ainda não possui as suas necessidades satisfeitas e está dispostas a pagar um preço diferenciado para quem melhor supri-las. Então, isso aqui, ó, é que é nicho de mercado. Então, a partir do momento que nós já entendemos aqui o que é nicho de mercado, né, se nós queremos montar algum segmento, alguma empresa, algum negócio, nós podemos observar nesse sentido, né? Puxa, eu quero participar do mercado. E o mercado é o quê? Um ambiente onde eu faço troca, né? Troca de bens e serviços por dinheiro. E tem uma grande relação de preço, demanda e oferta. Mas dentro desse ambiente de mercado, eu posso ver o quê? Ou eu posso perceber o quê? O que é que ainda não está sendo atendido pelos clientes, né? O que é que os clientes ainda não conseguem comprar e pagariam um preço até um valor maior para que pudesse comprar, certo? Então, se nós acharmos esse nicho de mercado, talvez possamos nos dar bem nesse mercado. Claro que não é uma coisa de um dia para a noite que a gente monta a empresa e a empresa, bum, explode. E pode até ser, não é? Pode até ser, certo? E alguém tem algum exemplo de nicho de mercado que, não que esteja faltando, mas que aconteceu de 2 anos para cá, 2, 3 anos que começou a acontecer isso aí? O petróleo, quando teve aquele negócio da paralisação dos caminhoneiros, a gasolina ficou Certo. sem entrar nos postos. Certo. E qual é o nicho de mercado que a gente poderia aproveitar aí? Entenderam agora? Uhum. É esse momento, né, onde não está sendo atendidas as necessidades, tá certo? Do cliente, que eu tenho que entrar. Que produto, que nicho, né? Que segmento as pessoas, né, dessa nossa localidade de João Pessoa não estão sendo atendidas. E que se fossem atendidas, elas pagariam um preço, tá certo? Diferenciado, porque elas não têm isso aí. Entenderam agora? Então, há quanto tempo a Uber entrou no mercado aqui? Quem lembra aí? Faz uns Alguém 3 anos. lembra? Uns 3 anos aí? Ó, Tem. nesses 3 anos aí atrás, tá certo? As pessoas, hoje, muita gente anda mais de carro assim, de aplicativo, assim, carro alugado, né? Que é um aluguel de curto prazo, mas do que se andava antes de táxi, não é? Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No seguro do carro que eu tenho, eu dispensei, né, o carro reserva, certo? Porque ele só me dava 7 dias, certo, de carro reserva, e eu com 7 dias eu posso usar
um aplicativo, se meu carro ficar parado por 7 dias, né? Ou até mais, certo? E o preço que estavam me cobrando era um absurdo, né? Para que eu pudesse pagar por esses 7 dias. Então, veja como esses aplicativos, eles puderam, né? Chegaram e puderam encontrar um nicho de mercado que as pessoas tinham medo, que antes só era táxi, tá bom? Ou aqueles alternativos clandestinos, no caso. E aí eles legalizaram tudo, né? Mesmo com muita dificuldade e tudo, mas conseguiram legalizar toda essa situação, né? Então, isso é um nicho de mercado que aconteceu. Mas hoje, se nós observarmos bem, né? E percebemos aqui qual nicho de mercado, né, não está sendo atendido ainda e que as pessoas, tá certo, pagariam por elas, seria muito bom. Muito bem. Você agora consegue definir o seu público-alvo com base na segmentação do mercado, assim como procurar nichos de mercado para conseguir sucesso em um empreendimento qualquer. Claro que se eu perguntar agora, fizéssemos uma lista, qual seria o público, qual seria o segmento e qual seria o nicho de mercado, né? Seria difícil de nós anotarmos, tá, nesse momento. Mas se nós parássemos e fizéssemos um exercício sobre isso, talvez nós encontrássemos algumas soluções, né, ou alguns serviços ou produtos que muitos não têm e pagariam por eles, né? Nós já estamos capacitados a partir dessa sequência, né, do público-alvo, né, com base na segmentação do produto, tá certo? Como na procura do nicho, tá? Para entender o que nós poderíamos montar. Então, hoje, alguém teria alguma ideia ou um sonho, ou gostaria, puxa, eu ainda gostaria de, se eu tivesse condições de montar uma empresa X, porque eu acho que o público está faltando isso. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem um sonho? Não. Não. Sim? Quem falou sim? Alguém falou sim? Sim ou não? Passos, tem alguma ideia, Passos? Thaís, tem alguma ideia, Thaís? Eu que falei não. Eu que falei não. Eu não tenho ideia. Não foi? É, porque eu pensei que era o West, né? Às vezes é difícil, não é isso? É. Às vezes é muito difícil. Mas vamos bem. Você conhecerá mais um elemento que faz parte do mercado. E esse elemento chama-se o quê? Ó, concorrência. Não é? E a concorrência é importante, pessoal? Sim, Concorrência? é importante. É importante, porque na concorrência você vê a questão do preço, você vê se o determinado produto está sendo requisitado no mercado. Para mim é bastante importante, sim. Hoje eu passei uma pequena experiência, fui na farmácia comprar um colírio, que agora eu estou usuário de colírio lubrificante o tempo todo, né? E aí eu tinha ido em uma da farmácia Drogazil, e aí ele estava por R$ 28. O que a médica indicou, esse é um similar, né? O que a médica indicou era R$ 59. Eu digo, nossa, tá ficando muito caro essa história de usar lente. Aí eu comprei esse por 28, então achei muito bom o preço, né? Comparado a 59. Fui pesquisar em outra farmácia, no outro dia achei por 19, então ganhei R$ 10, né? Então hoje eu fui de novo comprar esse medicamento, então tinha uma farmácia ao lado da outra, né? Era Pague Menos e a Globo. Então eu estava achando por R$ 19 na Globo, quando eu fui na Pague Menos, quando eu fui na Globo, estava por 15. Então veja como a concorrência é importante, tá certo? Me deu uma opção de não pagar o que um mercado estava só oferecendo, né? Mas de chegar a um outro mercado e comprar, né, por R$ 15. E se esse mercado aqui, digamos aqui, a Pague Menos, começar a observar que nesse produto X ela está começando a perder preço, a tendência é que ela pegue esse preço e ela comece a rever
esses custos dela, né? Essa margem de preço começa a baixar. Então, isso só quem ganha é o consumidor. Então, quanto mais concorrência nós tivermos no mercado, né, melhor será a qualidade do serviço, a qualidade os preços, né, desses produtos, tá bom? A quantidade desses produtos. Você observa num local onde tem muitos supermercados, né, um perto do outro, né? Você começa a observar que a concorrência entre eles é grande e os preços também, certo? Mas quando tem um supermercado solitário, naquele cantinho que ninguém tem, ele aí vai reinar. Vou dar um exemplo para vocês, onde eu vejo um reinozinho. Na faculdade lá onde nós tem um supermercado chamado Classe A, né? Já viram? Antes de dobrar lá a esquina. Já. Esse danadinho lá, ele tá praticamente sozinho lá, não tá? Não tem nenhum concorrente ali pertinho dele. Então, esse cara, ele... Oi? Tem um Pão de Açúcar, né? Um pouco antes ali. Mas pertinho ali, onde as pessoas podem andar, né? No Pão de Açúcar tem uma contramãozinha, você vai de carro, tem um trânsitozinho horrível. Então, tudo influencia nessa hora que você vai sair de casa. Então, nesse mercado, eu observei que os preços lá são um pouquinho maior do que os demais. E ele se aproveita da situação, não é? Então, quem está ali morando naquela redondeza diz, putz, o que eu vou gastar de tempo, né, saindo daqui e indo para outro lugar, gastar de combustível, né, de tudo que você imagina de estresse no trânsito, é melhor pagar o preço. Vai compensar. Talvez imagine-se isso, né, que paga o preço desse classe A, certo? Mas por que ele tem esse preço? Porque ele não tem concorrentes. No dia que chegar concorrente do lado dele, ou próximo a ele, onde os clientes deles, onde ele vai ter que dividir, né, seu cliente, ele vai mudar de preço, porque isso nós chamamos de concorrência, tá certo? E tem um ditado, né, pessoal? Não deu assistência, abre mão a concorrência. Não é assim? Isso em tudo, né? Isso em tudo mesmo, certo? Um concorrente é considerado um empreendimento que Viu, oferece JP? Se ligue, JP, se ligue. Vamos lá então, pessoal. Um concorrente ele é considerado um empreendimento que oferece produtos ou serviços que podem substituir, né, o seu produto ou serviço e influenciar a decisão de compra do cliente. A gente fala de Riu por concorrente, quê? Riu por quê? Não substituir. Substituir? Quem foi que riu aí? Diga isso não. Você que riu. Isso é normal. A substituição é normal. Então vamos lá, pessoal, né? A gente falou de estabelecimento anteriormente de concorrência, quando a gente imagina, mas um produto pode concorrer com outro, não pode? Certo? No mesmo segmento, nós temos, quando nós vamos numa seção do supermercado, tem lá sabonetes. Então tem vários sabonetes e um concorre lá com o outro, não é? Há também um problema que às vezes a gente dá um tiro no pé. Eu coloco um produto no mercado, pensando que ele vai concorrer, né, com o meu concorrente, né, ele termina concorrendo com outro produto meu, certo? Termina canibalizando o meu próprio produto, certo? E isso acontece em alguns segmentos. Alguém sabe qual é um segmento que isso pode ter acontecido? Alguém tem alguma ideia aí? Tem alguma ideia? Deixa eu apagar aqui esse negócio que eu fiz na substituição, que já observaram. Ninguém tem alguma ideia, não? Vamos lá, vou dar a ideia aqui. Olha, tem uma empresa, eu tenho um produto que está vendendo muito bem, aí eu lanço outro produto no mercado, achando que eu vou afetar meu concorrente, de repente eu termino afetando a mim mesmo, um próprio irmão gêmeo, né? O gêmeo não, um próprio produto irmão, tá certo? Um próprio produto primo. Alguém tem um exemplo? Tem aquele exemplo da concessionária Toyota, que ela lançou o Iris, aquele carro
que seria o intermediário entre como é? O inicial deles, como é lá o nome daquele? Ela tinha um carro chamado Etios, não é isso? Isso, é o Do Etios. outro lado Isso, tinha um Corolla, e aí o Yaris, né? isso, é o Yaris mesmo. Para ficar intermediário. Aí o Etios, que seria o inicial, caiu bastante a venda dele, trocando tudo pelo Yaris. Todo mundo preferindo o Yaris. O próprio produto que era para concorrer com o outro terminou derrubando a mesma empresa, né? Isso. Tá certo? E hoje, se você quase olhar, o Yaris é um filho do Corolla, porque é tão parecido que você tem que olhar bem a distância, tem que olhar bem de perto para não confundir. Certo? Então, às vezes, né, produtos concorrem entre si. Às vezes eu lanço um produto e eu vou concorrer entre meu próprio produto. E às vezes eu tenho estabelecimentos, né, locais onde eu posso concorrer, tá certo? Essa concorrência é importante, porque aí, no caso, os clientes substituíram, olha a palavra, viu, Thaís, aí, ó, né? Substituíram aqui, ó, o Etios, o Yaris, né, pelo Etios. Estavam comprando o Etios, que gostaram muito, mas o Yaris é mais bonitinho, mais arrumadinho, então foi substituído, né? Uhum. Isso pode ser também na questão do serviço, tá, pessoal? Um melhor serviço pode substituir outro, né? Nesse momento, eu tenho uma experiência... Professor, Oi. tem um exemplo também, assim, que não é daquele do todo dia, dos supermercados todo dia, para o hiper bom preço. E os todo dias agora estão fechando porque eles não conseguem oferecer um serviço de excelência adequado como o hiper, no caso. Isso também seria um concorrente considerado aí, do que você está falando? O todo dia não está conseguindo... É porque o todo dia não é o segmento do hiper bom preço, do mais Walmart, popular, né? né, no caso. Isso. A maioria deles estão tudo fechando. E o pessoal fala muito que é relacionado a maneira como eles prestam o serviço ao cliente. Quase não tem serviço, não é isso? Não. Na realidade. O cliente, É. ele praticamente faz tudo sozinho lá, quase não tem, os produtos só estão expostos, né? Isso é um modelo que eles têm lá que não agradou, né? Muito bem, certo? Então, eles colocaram para concorrer, digamos assim. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ter produtos mais baratos, perante a margem de lucros que é exigida, né, pela empresa, pelo grupo, é alto. Então, para que eles pudessem diminuir o preço, né, perante essa margem de lucro, eles tiraram muito serviço. Então, praticamente o cliente entra lá e ele mesmo se serve, né? Self-service, o tempo todo lá dentro. Ele se serve e ele depois passa no caixa e vai embora. Praticamente só tem caixa, né, no supermercado. Então, o público talvez não esteja gostando desse tipo de serviço, né? Gosta de ser mais atendido, gosta de ter uma atenção maior, que não é o caso, não é o segmento do todo dia, não é isso? Então, deve ser por isso que eles não estão agradando, estão caindo um pouquinho de mercado, tá? Eu vou contar uma experiência que eu tive que eu tive com vocês semana passada. Estou em negociação ainda, mas os bancos não estão me ajudando, certo? Um cliente ligou para mim e disse assim: olha, eu gostaria de fazer um orçamento de 1.000, tá, para colocar no sistema solar. Eu digo, ótimo. Aí fiz lá o orçamento para ele. Quando eu entreguei na mão dele, aí ele falou: você não pode baixar mais esse preço, não? Aí eu olhei assim, digo, vou tentar. Aí baixei um pouquinho de nada. Aí ele disse: rapaz, teu concorrente está com preço mais baixo. Eu disse: de onde é esse concorrente? Não precisa dizer o nome dele, não. Só diga de onde é, né? Aí ele falou: seu concorrente é lá de Natal. Aí eu disse: qual foi o preço que ele lhe deu? Aí eles me deram, né, um preço X. Aí eu digo, beleza. Aí eu olhei bem, fiz toda uma análise e voltei para o cliente e disse o seguinte: olha,
esse orçamento que ele lhe passou, eu acredito que esteja errado. Porque de onde ele compra, eu compro também. Eu não sei nem qual é o concorrente, né? Mas eu disse isso. De onde ele compra, eu compro também. Certo? E outra, ele está em Natal. Ele tem que trazer uma equipe de Natal para cá, pagar viagem, alimentação e estadia, porque isso não instala de um dia para outro, é no mínimo uma semana, né? 3 dias, 4 dias. Certo? E por esse preço que ele está lhe ofertando, eu acho que o senhor precisa desconfiar disso aí. Nós estamos em João Pessoa, tá certo? Posso lhe dar toda a assistência por uma diferença muito pequena, né, de preço. E aí, por sorte nossa também, né, nós fomos indicados por um vizinho lá que falou que fazemos um bom trabalho, que resolvimos coisas até da Energisa, que a Energisa não resolvia. Então, nós tínhamos lá um serviço bem conceituado, né? Então, pelo serviço, né, ele disse, tudo bem, Petronio, tudo bem, eu vou fazer contigo. Só basta o banco liberar o dinheiro, né? E aí eu só estou dependendo de que o banco libere. Mas nesse sentido, pessoal, veja que o serviço predominou o preço do produto, tá bom? Nesse momento, né? A gente vai lá e conseguiu, né? Eu, no caso, lá conversando com ele, comecei a mostrar para ele que o preço que o concorrente passou para ele foi só para ganhar mesmo. Mas eu não sei se ele conseguiria dar qualidade no pós-venda, né? Que eu posso dizer assim, tá certo? No pós-venda, né? No serviço, tá certo? De pós-venda. Se você for analisar, Pedro, o pós-venda em serviço é muito importante, porque você compra um determinado produto, se esse produto vier com defeito, alguma coisa, e a pós-venda, no caso, a garantia ou qualquer coisa assim, for péssima, você nunca mais compra nada dessa marca. E outra, sai da sua boca poucas e boas a respeito da marca também. Sim. Você fica traumatizado, né? Isso com a marca, com o produto, com o serviço, porque ele realmente não lhe atendeu, não deu assistência. É como eu digo para vocês, tá? Nós estamos falando aqui de empreendedorismo, tá certo? De produtos e serviços, e claro que tudo isso está afetando quem? O cliente, né? Ó, é o cliente. E o cliente, ele é um bichinho carente, né? E assim, com razão. Ora, eu comprei um produto, o produto não deu defeito. Quem me vendeu que tem que dar a garantia dele, né? No mínimo, o fabricante tem que dar essa garantia, tá? Então, se eu não dou assistência a ele, tá certo? Eu não dou atenção, tá bom? Essa palavra atenção é importante a ele, né? Eu talvez não consiga fechar essa venda, tá? Por mesmo que o produto dê um defeito, mas eu não deixei o cliente na mão, né? Eu fui lá, dei toda a atenção para ele, tá certo? Mostrei toda a minha disponibilidade em resolver o problema, porque é o seguinte: a grande capacidade de vendas não está em vender coisas, mas sim em vender soluções, tá? Então não pense que a gente está vendendo coisas, né, objetos. A gente está vendendo solução para alguém. A gente está vendendo sonhos, né, deixando alguém feliz, tá? E às vezes esse produto pode dar um defeito e poxa, eu queria tanto esse pronto, eu falei para vocês que eu pedi, né, comprei uma bolsa, né, uma mochila. Se essa mochila chega com defeito aqui, eu não fico triste, né? Porque eu criei uma expectativa, procurei uma das melhores do mercado, que tivesse uma certa garantia. Eu não vou ficar triste, acreditando que se vier com defeito, né? O vendedor, né, a loja que vendeu, possa dar assistência. Se não der assistência, imagine, olha, eu comprei online, não deu assistência, aí veja como é, como vai ficar, né, os meus sentimentos nesse momento com relação ao produto e o representante. Tá? Então, dentro de tudo isso que nós estamos falando, né, isso é serviço, pessoal. É pós-venda, né? Por que a Toyota ela vende bem? Porque ela tem um pós-venda. Nós vamos falar sobre isso aí mais adiante. Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar melhor sobre esse assunto? Vamos para frente? Em outras palavras, concorrentes são empresas que atuam no mesmo mercado ou segmento. Por exemplo, né? Eu tenho um supermercado e do meu lado tem uma loja de carro. É meu concorrente? Não. Não é o mesmo segmento, ó. Tá certo? Não está no mesmo mercado que eu, assim, está no mesmo ambiente de mercado, mas não pertence ao mesmo segmento, né?
Então, como é que ela vai competir comigo? Não vai competir comigo, tá certo? O que vai dizer que é meu concorrente é quando eu tenho consumidores que tenham preferências dos mesmos serviços que eu estou oferecendo e o que o meu concorrente esteja oferecendo, né? Que a outra loja, outra empresa esteja oferecendo. Aí sim, né? Quando eu tenho consumidores que desejam o mesmo produto que duas lojas vendem, existe concorrência nesse momento, tá? E aí não é só o preço que vale, não, tá bom? É prestação de serviço, é pós-venda, é atendimento, seja lá o que for, o que você puder fazer para ganhar esse cliente, faça, né? Só não perca dinheiro demais, porque senão você vai falir e aí depois não tem mais concorrência, se falir, tá certo? É neste momento, ó, de disputa do mercado, né, entre os concorrentes que ele faz a diferença para ganhar a preferência dos clientes. E aí nós podemos dizer assim, nós ontem falamos, quem estava na aula de ontem, né, falamos sobre atendimento. Aí citaram algumas empresas sobre atendimento, né? Então, quando nós temos concorrência, tá certo? Né? Quem faz a diferença, tá certo? Ganha a preferência, né? É como aquele ditado que eu falei antes, né? Não deu assistência, não fez diferente, entendeu? Abre mão para a concorrência, tá? E aí ocorrem, né, as substituições, né, Thaís? A divisão de um mercado entre os concorrentes é conhecida aqui, ó. Vou falar aqui, tá, Thaís? Market share. É isso, Thaís? É. Finalmente acertei alguma coisa. Então vamos entender como é que funciona esse market share, tá certo? Que é esse compartilhamento, tá certo? De mercado. Market share ou participação, tá certo? De mercado é a fatia, pessoal, de mercado que uma empresa ou produto ocupa em relação aos seus concorrentes, em função do mercado atual. E vamos entender melhor como é que funciona esse market share, tá? Esse market share é utilizado para analisar a concorrência e nós vamos ver que nesse gráfico nós podemos fazer algumas análises também, principalmente para descobrir os concorrentes e como eles estão participando do mercado. Vejam que nós vamos olhar o seguinte agora, né? Vamos ver qual é a participação de mercado deles, tá certo? Por que será que eles têm essa participação toda, ou não tem essa participação toda, ou tinha e agora não tem mais, tá bom? É nesse momento que nós vamos estudar isso aí para descobrir, certo? Numa figura que eu vou mostrar para vocês, tá certo? A 2.10, 2.11, mostra, né, como estava, né, dividido o mercado de automóveis, né, os 10 mais vendidos por modelo e depois por marca, tá? Isso que data 2015. Então, nós vamos fazer duas análises agora, né? Uma por marca, outra por modelo, em 2015, dos 10 mais vendidos, tá certo? Os top 10. Vejamos aqui. Infelizmente, não está colorido, mas pela coloração aqui, em 2015, houve um campeão de vendas aqui, por incrível que pareça, né? De um carrinho chamado Palio, né? E ele tinha aqui, ó, nesse momento, 7,79, né, por cento do mercado, tá certo? Na fatia geral de mercado, né, ele tinha 7,79. O Onix, que era logo, ó, pertinho dele, tá bom? Aqui, nesse caso, ele tinha 7,39. Observe a diferença, né, entre um e outro, como é pequena a diferença. Ela começa a se distanciar, né, na medida que o círculo aqui vai andando. O último carro, tá bom? Que é o Prisma, aqui, ele tem 4,05, bem distante do primeiro, não é? Mas o primeiro está perto do segundo. O terceiro ainda está perto do segundo. O quarto está perto do primeiro, do segundo. Então, eles andam perto aqui. Essa é a primeira análise que nós estamos fazendo em 2015. Depois eu trouxe também para vocês em 2019, fechado, né? Os carros mais vendidos em 2019. Eu podia trazer do primeiro trimestre de 2020. Porém, como isso aqui é no ano,
então eu tenho que trazer 2019 para vocês. Na questão da marca, a Fiat, o Palio era da Fiat, né? A Fiat ainda estava em primeiro lugar, certo? Foi quando eu fiz a minha, desculpa uma palavra, uma besteira, de comprar um Uno, porque a marca estava em primeiro lugar. E aí eu quase me quebrei nesse Uno, certo? Me quebrei que eu falo assim, né? No caso de carro pequeno para mim. Foi um erro meu, né? Não é erro do carro, foi um erro meu na escolha do carro, certo? Então veja que na fatia de mercado eles têm 15,62. Logo em seguida, olha, no slide anterior, nós vimos que o carro que estava em segundo lugar era o carro da GM. Não é isso? Nessa aqui é a Ford, ó. Tá? A Ford está em segundo lugar. Na Ford não. É Ford? Não, pela cor. A cor não, a Ford está aqui. Essa aqui é a Volkswagen, né? Que tá em segundo lugar. Então, Fiat primeiro, Volkswagen, né? E em terceiro, tá certo? Tá a GM, certo? Então, vamos olhar agora um gráfico de cor, porque aí a gente pode entender melhor essa segmentação. Também, se não tem cor, tem a planilha. Já em 2019, isso aqui é um slide, isso aqui é uma planilha de 2019. O Onix, ele ultrapassou a venda do carro que tinha em 2015. Que era quem? Alguém lembra qual era o carro que mais vendia em 2015? Palio. Palio. Vocês estão vendo esse carro nessa lista aqui? Não, né? Veja como a mudança de mercado foi Foi grande. substituído pelo Acura. Pelo qual? Por esse cara aqui, não foi? Pelo Pelo Argo. Argo? Pronto. Ele já não está mais, ele saiu de linha. Mas veja que em 3 anos, pessoal, deixa eu ver, 2015, né? 4 anos, né? 2019. 4 anos, eles mudaram o carro, tiraram o carro de linha, o carro não era mais em primeiro lugar e agora ficou. Eles colocaram um outro carro. Mas veja agora o estudo de mercado. Se nós observarmos bem, né? Entre o primeiro e o segundo, veja a diferença como é pequena, não é? Vamos ver agora atualmente. Olha quanto vende o Onix, quanto vendeu o Onix e quanto vendeu o segundo lugar. Menos da metade. Então veja a distância gigantesca entre um e outro. Esta é uma análise que nós podemos fazer nesse exato momento. Como esse carro, como a GM conseguiu alavancar as vendas desse carro, né, de uma forma impressionante, que o segundo lugar vende a metade do que o primeiro. Aí sim, daí por diante, vocês vão vendo que existe uma queda, né, perto, mais ou menos perto uma da outra, tá bom? Mas neste momento, né, o Onix ele se tornou líder absoluto, tá bom? Sem um concorrente poder arranhar ele. Nesse momento nós estamos olhando o segmento de carros, né? Isso só por tipo de carro. Se eu olhar agora por fabricante, eu continuo ainda em primeiro lugar com a Chevrolet, que o Onix é da Chevrolet, mas olha quem ficou em segundo lugar, bem próximo da Chevrolet, com a venda dos outros carros que não estão lá no top 10. Ou seja, quem é que está no top 10 aqui? Só Gol, Polo, só, né? Com 2 carros, tá bom? E tem outros que eles vão vendendo, claro, né? Que eles ficaram em segundo lugar. Então vejam que na questão de fabricante não há muita distância, certo? Aí o terceiro lugar está a Fiat. E a Renault, olha, a Renault, boa colocação. Quem foi que fez isso com a Renault? Um danado chamado Kwid, não foi? Tá certo? Né? Depois vem Ford e olha, a Toyota, tem algum carro da Toyota que apareceu aqui?
Compass, olha, no top 10 não tinha nenhum Toyota, né? Porém, pela marca, ela está em 6º lugar. Então, agora eu faço a pergunta para vocês. Que análise nós podemos ter a partir dessa visão que nós estamos tendo, né, dessas duas classificações, uma por carro e a outra por fabricante? Quem pode me ajudar nisso aí? O que é que vocês podem observar com essa análise? Repete a pergunta de novo, professor. Como é que é? Voltar para o anterior? Repete. A pergunta é o seguinte. Com esses dois slides que nós estamos vendo aqui, uma por segmentos do carro, tá bom? E outro por segmentos de marca, né? Que análise nós podemos ter a partir desse momento, olhando esses dois slides, tá bom? O que é que vocês podem analisar a partir daí? O carro pode ser pelo custo-benefício em termos de preço, certo? É o Onix, né? O primeiro? Eu não tenho nada. O Onix. Seria isso. E a questão da marca aí seria a questão de a marca ser confiável, entendeu? Ela pode não aparecer no top 10 em termos de preço, mas em termos de qualidade de marca, ela é bem vista no mercado brasileiro. Observe que o Onix, assim, que da Chevrolet temos não é isso? Dois carros, não é isso? Isso. Da Volkswagen nós também encontramos 2 carros. O que é que vocês analisam mais, além da confiabilidade da marca? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos muito ruins mesmo de observar a confiabilidade, porque esse carro aqui tirou nota 0 no test crash, tá certo? Então, para segurança, né? Para a segurança das pessoas, né? Ele tem uma péssima nota. Apesar que a confiabilidade dele está no sentido de não quebrar muito. Então, essa tudo bem, essa confiabilidade, né? De ser como é um projeto simples, é bonitinho. Não, mas eu não disse Eita. Eu não disse confiabilidade no Onix, não. Para mim, a Chevrolet é uma porcaria. Estou falando da questão da Toyota. A questão da confiabilidade da Toyota. Da Toyota, né? A questão do carro, em termos de carro, seria a questão do preço, porque a pessoa, quando vai comprar um carro, normalmente vê muita questão de preço, às vezes. E outra pessoa que tem uma certa condição maior, vê a questão realmente de resistência, vê a questão da confiabilidade da marca, tudo isso. Chevrolet, não. Observe que nós falamos lá atrás da questão do nicho, né, de mercado, certo? Tem gente que observa a questão aqui, prefere pagar um pouquinho mais pela confiabilidade do que pelo preço, né? Eu vou economizar no preço, mas, por outro lado, não vou ter confiabilidade no carro. Mas veja uma análise que nós podemos fazer aqui. Vejam que a Chevrolet, ela está apenas, tá certo? Em 2 muletas. Quais são? O Onix e o Prisma. Ela alavancou aqui, só o Onix, né, vendeu mais do que o dobro do que o segundo lugar, tá? Então, nessa situação que nós estamos olhando aqui, ela está, né, numa muleta de 2 veículos apenas. Enquanto a Volkswagen está em segundo lugar, mas ela está vendendo, né, o que a gente chama de mix de produtos, certo? E a Chevrolet, ela está apenas com 2 produtos ali, que nós podemos observar. Claro que ela vende outros, mas os 2 são os maiores que fazem elas ficarem em primeiro lugar. Porque se tirar só o Onix, ela não estaria no lugar. Então, é um produto só que está elevando ela para o alto. Enquanto a Volkswagen por aqui, são vários produtos, é um mix dele. Enquanto a Toyota é um mix dele, tá certo? A Renault, com certeza, não foi o mix, foi esse cara aqui, ó, em 2019, que deu um pico de venda.
Então, ele levou ela, eu não lembro, posso estar enganado, mas não lembro dela ter ficado em quarto lugar. Então, veja quantos estudos nós estamos fazendo aqui com apenas 2 dados, né? Um de venda de carro e o outro da marca, tá certo? E assim por diante. A Fiat conseguiu separar as marcas aqui, a Jeep sendo uma marca e a Fiat sendo outra, né? Apesar que são o mesmo grupo, tá certo? Né? A Nissan e a Renault conseguiram manter aqui, apesar que elas têm uma certa compatibilidade entre elas, tá? E mesmo a Hyundai, tá bom? Está em 7º lugar, que não é ruim, tá entre os top 10 é muito bom, né? Mas como nós não temos tantas marcas de carro aqui no Brasil, ela dando garantias de 5 anos para os carros dela, ela não conseguiu, né, no geral, tá bom, de vendas, e está entre os 3 primeiros, os 4 primeiros. Porém, no quesito carro, ela ficou em 2º lugar. Observaram isso aí? Ela está em 2º lugar. Mas por quê? Porque ela está amuletada aqui, né? Tem uma muletazinha chamada HB20, que é o que eleva a marca. Então, isso a gente pode estudar. Puxa, eu vendo um mix ou eu vendo apenas um produto, 2 produtos do meu mix, certo? Né? Ou eu tenho, né? Então, o que acontece? Algumas marcas estão começando a ter a ideia do seguinte: não adianta eu ter uma variedade grande. Se eu não estou vendendo, né? Só estou tendo produção, tá certo? Tendo gastos, custos e não estou vendendo. Estou fazendo uma força muito grande para vender. No caso da Renault hoje, o que a Renault tem para vender? Dá para saber de cor, né? São tantos carros, 4. 3, né, são da mesma plataforma, né, que é o Logan, o Sandero e a Duster. Então, da mesma plataforma, né? Ela fez um. De uma plataforma só, ela fez 3, aliás. E o quarto é o Kwid. Tá vendo? A estratégia que ela fez. Para que eu vou ter um nicho de mercado tão grande se eu não consigo vender? Um mix, né? Perdão. Um mix de mercado tão grande. Eu vou olhar o nicho que está dando mais resultado. Os carros compactos e alguns outros carros. E aí ela se mantém, ó. Tá vendo, pessoal? A Ford foi a mesma coisa. Quais são os carros da Ford hoje? Eu só conheço 2 agora. Não conheço mais, não. Que é o Ford Ka, tanto hatch como sedã, né? Como é o nome do outro? Que parece um jipinho. Que parece um jipinho e não é jipinho. EcoSport. O Export, praticamente, né? Porque as outras, né? Ela está abandonando os outros segmentos todos, né? Só vai ficar com caminhoneta e com esses 2 carros aqui no Brasil. Foi a estratégia que ela encontrou para não ter tanto prejuízo, tá bom? E assim por diante, né? No caso de cerveja, veja aqui o market share, né? A divisão, a parcela, a participação deles, né? Nós temos uma empresa aqui chamada Petrópolis. Quem é que vende? Qual é a cerveja que é vendida por esse grupo? Quem sabe? Taipava, Petra. Eita, cara bom, esse cabo aí deve, viu? Itaipava, justamente, tá certo? Eu juro que eu não sabia, que eu tive que pesquisar. Como eu não bebo, né? Eu digo, qual é o grupo da Petrópolis que faz essa cerveja, né? No caso aqui é Brasil Quirim. Qual é a cerveja deles? Isso aí eu tô por fora. Não, tá fora não. Tem uma propaganda bem bonita aí, que tem do verão. Quem é que me diz aí? Quais são as marcas de cerveja que nós temos? Itaipava, fora da Ambev, esqueça os da Ambev. Lembra ou não, pessoal? Brahma. Além dessa Kirin, é a Skin. Skin, Isso, Alta, isso, exatamente, né? Devassa, Buddenbend, Citra, Glacial. Muito bom. Então veja o seguinte, ó. Passada, né? A gente tá falando aqui das fabricantes, né? Isso, que produzem cerveja. Eu não estou falando assim da cerveja em si, da marca da cerveja, mas das marcas, né? Então do grupo Petrópolis, que eu Taipava, né? A Brasil Quirim,
tá certo? Que é a Skin, né? A Heineken, né? E a Ambev. Olha a participação da Ambev, gente, né? Quase 70%. Isso quando eu trabalhei lá na Ambev em 2010, 2011, já era 70% na época. Ela perdeu um pouquinho a coisa. Só para atualizar talvez um pouco a coisa, a Ambev em 2017, ela comprou uma grande parte da Brasil Quirim. Eu acho que ela comprou alguma coisa da Heineken, não, também? Agora, recentemente? Eu não sei, tá dizendo aqui, em fevereiro de 2017, a cervejaria comprou uma substanciária brasileira da Brasil Quirim. Pronto. Com isso, ela vai o quê? Abocanhando, né? Daqui a pouco tá aparecendo aquele Pac-Man, olha, tá bom? Ele tá abocanhando tudo aqui, certo? Então, ela tá tendo uma grande, em termos de marca, né? Do grupo, tá certo? Do grupo Ambev, né? Ele tá abocanhando tudo isso aí. Se nós fôssemos olhar por cervejas individualmente, seria um outro cenário. Mas nessa situação aqui, quer dizer o seguinte, que a Ambev, ela tem a maior participação de mercado, tá? E 1,6% são outros. Inclusive, aqui, se eu fosse agora fazer de refrigerantes, né, aí eu teria uma diferença entre Coca-Cola, né, Guaraná Antártica, tá bom? E os outros refrigerantes que tem aí concorrendo, né? Mas aqui de cerveja, com certeza a Coca-Cola está aqui, ó. Né? Coca-Cola ainda tem cerveja? Tem? Vocês sabem disso? A Tinha, Heineken não é da tinha? Coca-Cola. A Heineken não. É? Só Era fabrica lá, pô. Só fabrica na Heineken, né? Quer dizer, só fabrica na É, Coca-Cola a Heineken, mas não é da Heineken, não. não era Coca-Cola, não. Fabrica lá, não é isso? Só Mas tudo fabrica. bem. Só olhando essa situação aqui. Então, veja aqui como o mercado. Mas mesmo assim, a Heineken, pessoal, tá certo? Ela tem uma participação muito grande, né? Ainda, tá? Comparado com as outras, tá? E ela é uma das mais caras, não é isso? Né? Pelo que eu sei. É a melhor. Aí eu já Cara não pra sei. caralho. Mas eu sei que é Aí uma é das mais... gosto, meu filho, É, aí é gosto. é gosto. Gosto não se discute. Mas ela tem uma boa participação no mercado. Então, é porque ela deve ter um sabor agradável, né? A maioria dos públicos. Mas a Ambev tem 67%. Então, ela está dominando o mercado. E quando ela vê assim que está perdendo esse mercado, é como o Thaís, né, contou agora uma historinha aí, onde ela vai lá e compra, né, outra fatia do mercado, mas ela não perde, tá certo? Quase 70% do mercado. Sabe? Então ela tem sempre nessa estratégia. Certo? Então, com isso, se eu fosse olhar hoje as ações, com certeza, desses grupos aqui, qual ação seria mais alta, né? Mais valorizada? Aqui tem maior participação no mercado, sem pensar na resposta, certo? É que justamente teria maior participação no mercado. No caso da indústria automobilística que nós vimos lá anteriormente, existem os dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos, né? Que monitora e divulga mensalmente, mas e no caso do ramo de food truck, tá? Existem dados já monitorados ou divulgados sobre esse setor? Alguém sabe disso? Talvez a gente não conheça, mas tem dados sim deles, né? Tem dados que dizem assim, o setor em si, né, cresceu tantos por cento, né, de um ano para outro. Existem dados sobre eles, certo? Né? Aqui diz o seguinte, que não existe um monitoramento, mas perante as empresas que abrem, tá bom? Com os quinais de food truck, tá? Nós podemos entender como funciona, que é diferente, né, dos gigantes do automobilismo, né? Que realmente ali tem uma associação só para eles. Os food truck, coitadinhos, ainda não tem associação, tá? Ainda não existe, então fica mais difícil. A gente sabe assim pela pesquisa de mercado, que cresceu tantos por cento, o setor em si, mas a gente não sabe o segmento de food truck que cresceu, como a gente sabe aqui no caso de automóveis. Então, desta forma, né, quando não se possui dados secundários divulgados, né, de um setor, o empreendedor deve partir para um levantamento de dados primários. E aí, muitos de vocês já estão fera nesse levantamento de dados primários, não é?
que aí nós vamos olhar o quê? A pesquisa de marketing. Lembram disso, pessoal? Vocês estudaram aí esse assunto com certeza, né? Para gerar o quê? Os dados. Eu não tenho esses dados, eu não tenho onde pesquisar, não tenho nenhuma associação, nenhum órgão que esteja monitorando, né, este segmento. Então, a pesquisa cabe a mim, né, como empreendedor, como profissional, fazer. E aí eu pego os dados primários, né, que nem sempre estão disponíveis, né, ou não são gerados, né, exigindo uma ação específica de levantamento de dados, que nós usamos, como nós já falamos, pesquisa de marketing, que é um estudo, só lembrando, tá? Que é um estudo sobre uma situação específica cuja dinâmica consiste na elaboração de um método de coleta e análise de dados a fim de conhecer as variáveis atuantes, sendo indicadas para descobrir novos nichos de mercado, para levantar os motivos de satisfação ou insatisfação dos clientes, tendência de consumo, tá certo? Entre outras, tá? Então, quando eu vejo clientes aqui, o que é cliente, na opinião de vocês? Eu queria que vocês pudessem compartilhar isso comigo. O que é que vocês entendem por clientes? Vamos lá, então. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Se eu tenho um food truck, tá bom? Vendendo lá hambúrguer vegano, vegetariano, certo? E aí eu tô olhando ali, tô numa praça, né? Tô vendo muita gente ali passando na praça. As pessoas olham, se interessam pela minha comida, né? Pelo produto que eu estou oferecendo, certo? Essas pessoas que estão ali olhando, né? Interessadas, tá bom? Naquele meu tipo de produto, elas são o quê? São chamadas de quê? Vocês sabem? Sim ou não? Estão demorando a responder porque não, né? Cliente, consumidor. São chamadas de lead, tá? Porque elas estão interessadas naquele produto que eu comercializo, tá? Interessada, né? Depois, né? Esse lead, né? Ele se transforma. Tem uma questão chamada de funil de vendas, né? Não sei se já tiveram essa aula aí com vocês, né? São chamados de... Thaís, ajuda aqui. A Lei, se tu consegue entender. Prospect, não é isso, Thaís? Né? Depois de líder, eles se tornam prospect, certo? Ou seja, são pessoas interessadas no que eu vendo, mas que elas estão interessadas em comprar a mim, certo? Então, lead, né? São pessoas interessadas naquele produto que eu estou comercializando. Prospect são pessoas interessadas, né, na minha empresa, que tem um produto que elas se interessam, então elas querem comprar a mim. E só depois que compram, que elas se tornam aqui, ó, clientes, tá? Então, a gente olha assim, muitas vezes a gente generaliza todos como cliente, né? Mas não, o cliente é só depois que começa a comprar, que fideliza, tá certo? Que volta, né? Ali são clientes, né? Antes disso, são leads, depois prospect, e aí vai, tá certo? Claro que dentro de cada um deles tem alguns termozinhos a mais para a gente classificar, né? Então, lead classificado, né? Lead diferenciado e assim vai por diante, certo? No processo de aplicação de uma pesquisa de marketing, apresenta 5 fases, conforme vocês já estudaram muito bem isso aí, né? Definir o problema e os objetivos de pesquisa, tá bom? Desenvolver o plano de pesquisa, coletar os dados, analisar e interpretar os dados e, por último, apresentar o relatório. Vale a pena ou não vale a pena esse segmento? Este é um nicho de mercado interessante ou não é interessante, certo? Então, é nesse momento que nós vamos olhar e observar tudo isso, já que eu não tenho uma empresa que me está dando todos os dados, que está monitorando todos os dados, certo? Então, uma empresa de confecções de moda executiva feminina deseja saber qual é o perfil das suas clientes, levantando qual seria a faixa etária delas, né? Classe social, estado civil, número de filhos, né? Isso é feito por meio de pesquisa de marketing,
nós já vimos tudo isso aí, muitos de vocês estão cansados de ver. Então, eu queria que vocês, tá certo, levassem como exercício, tá bom? E nós pudéssemos discutir na próxima aula essa questão aqui, ó. Defina um problema e um objetivo para uma pesquisa de marketing. Você pode pensar em fazer algo relacionado ao seu ambiente de trabalho, no que você já trabalha, no que você já conhece, ou algo do seu interesse, né? Que você queira conhecer melhor, como o que poderia ser feito para que os clientes comprassem mais, ou o que a concorrência oferece aos clientes para atraí-los. Depois desenvolva um planozinho, algo pequeno, pessoal, tá? Só um exercício, né? Desenvolva um plano para aplicar essa pesquisa, contendo as questões, o local onde seria aplicada e se seria pela internet ou em abordagens pessoais na rua, tá certo? Parques públicos, edifícios empresariais. Em seguida, registre essas informações em um formato de projeto de pesquisa. Tá ok assim? Ok, pessoal? Posso contar? Ok, não, né? Ok. Vocês não podem nem sair de casa, né? Mas podem pesquisar pela internet. Tá? Esse material já vai estar no grupo de vocês, tá bom? Não tem estresse com isso, certo? Então, o foco dessa atividade pode ser também, ó, levantar informações reais sobre o mercado de food truck, se vocês puderem fazer, em relação aos potenciais clientes e à concorrência. Portanto, vocês vão elaborar um roteiro, né? Antes de sair a campo para levantar os dados. Ok? Pessoal, Ok. é um ok meio forçado, é? Pessoal, nesse momento vamos encerrar a nossa aula aqui, tá bom? Não tivemos intervalo nenhum, pegamos direto, assim, praticamente, né? Eu vou disponibilizar esse material tanto no AVA como no grupo de vocês também, porque eu sei que tem alguns que ainda não estão com acesso no AVA, então precisam desse material, certo? Quero desejar a vocês uma boa noite e eu acho que amanhã só quem vai se encontrar comigo daqui, né, é Nácio. Ele não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz a ele, tá? Então, agradeço a vocês hoje, tá bom? E nossa aula está encerrada e até a próxima. Espero esse Boa exercício aí. Até a próxima. Um abraço. Boa noite. Boa Boa noite. noite.